Aí, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder fazer um vídeo que eu já fiz lá no ano de 2022, pra poder te ajudar um pouco mais com agentes da proposta de intervenção de redações de nota máxima, eu quero aqui analisar com vocês o que a gente vai ter com quais foram os agentes, quantas vezes eles foram utilizados e até os sinônimos que nós tínhamos para os agentes de proposta de intervenção das redações de nota máxima de 2023. Vale lembrar que esse tipo de vídeo, na verdade, eu fui descobrir só agora gravando, eu gravei ele apenas uma única vez. Eu tive um vídeo que eu gravei sobre o Enem 2021, quando estava acontecendo o Enem 2022, eu fiz uma análise tanto de quantas propostas de intervenções foram utilizadas nas redações de nota máxima e também quais foram os agentes utilizados nessas redações. O que vai acontecer é que nesse vídeo eu queria trazer tanto para vocês quais foram os agentes e inclusive sinônimos deles. Eu quero que você perceba que, logicamente, dependendo de tema para tema, vão ter agentes que realmente vão fazer mais diferença, que outros agentes não vão ser tão utilizados tanto quanto. Então é bom perceber que, mesmo que aqui eu estou falando para você dos agentes da proposta de intervenção, pode ser que no tema desse ano você não utilize exatamente todos os outros. Lógico que tudo isso que eu tô tirando pra você, dessas informações sobre os agentes, sobre todas as informações que eu tenho de proposta de intervenção de redação nota máxima, tá tudo na cartilha de redação A1000 do Lucas Felp, que ele faz uma união tanto de professores para poder ajudar em análise de redação, também dos alunos que tiraram redação nota máxima dentro do Enem. Na cartilha que está disponível no link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR. É um trabalho muito legal que ele faz e que precisa ser sim valorizado. Aqui o que eu faço são alguns detalhes analisando as redações. Lembrando para você que o tema de redação do Enem de 2023 teve as seguintes palavras: desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. De um panorama geral do que a gente vai ter dos agentes que a gente utilizou, nós podemos talvez categorizar eles de duas formas. A primeira delas é de que quais foram os tipos de agentes utilizados. Inicialmente, eu vou ter que te falar que a gente utilizou de 47 redações nota máximas, um total de 7 agentes diferentes. O que tem mais ou menos como visão de agente diferente? Eu pensei que, por exemplo, se você utiliza um ministério, eu não posso contar cada um dos ministérios com uma parte diferente, porque os ministérios são uma extensão do que a gente tem do poder executivo. Então, logicamente, é uma parte muito mais específica do poder executivo, mas eu acho que se a gente for contar, então, dessa forma de que o ministério é apenas uma extensão do poder executivo, temos 7 agentes diferentes. Enquanto a gente tem que, se a gente for contar cada um dos ministérios de forma diferente, poderíamos ter um total, então, de 15 agentes diferentes sendo utilizados nas redações. Tem que também entender que tem redação que utiliza mais de um agente na proposta de intervenção, tem redação que não usa. Tem redação, inclusive, até que usou 3 agentes diferentes. Teve bastante agente nessa redação. Logicamente que o mais famoso de todos foi o do que a gente vai ter de seus sinônimos, mas também da palavra governo. A gente vai ter que, inicialmente, o governo e seus sinônimos tiveram 30 propostas de intervenção que a gente vai ter. Eu não tô contando 30 redações, porque tem redação que tem mais de uma proposta de intervenção, então pode ser que apareceu a proposta de intervenção em 2 vezes na mesma redação, tem redação que apareceu apenas uma vez. Então a gente tem 30 aparições, sendo que 14 delas são só a palavra governo federal. Temos também o uso da palavra governo, que foi de 6 vezes. Depois, a palavra estado, então a gente poderia até mesmo que levar mais ou menos como sinônimo, foi usado 5 vezes. E aí depois a gente tem aparições de apenas uma vez, que vão ser com as palavras governo executivo federal, corpo governamental, poder público e prefeituras de município e Congresso Nacional. Eu quero mais que você entenda que mesmo que a gente tenha esses sinônimos que vão mais para lados mais específicos, não vai fazer tanta diferença sendo o que a gente tem do que a gente quer dizer com quem tem que ser o agente da proposta de intervenção. Então aqui eu tô colocando mais para você poder ter uma noção que você poderia falar governo federal ou até mesmo poder executivo, que é mais ou menos a mesma coisa. Como o tema de redação falava muito da parte educacional, eu acho que foi inevitável muitas pessoas terem utilizado a palavra escola e também os seus desdobramentos como o segundo mais utilizado de agente de proposta de intervenção. Não tivemos tanto quanto o de governo, que tinha 30 aparições, mas tivemos sim os seus bons 6 aparições que tivemos com as palavras escola, que apareceu 3 vezes, instituições educacionais, que apareceram 2 vezes,
e órgãos públicos de educação, que apareceu uma vez. Apareceu também Ministério da Educação, mas eu não queria colocar o Ministério da Educação na mesma forma que a escola, porque a escola é mais uma organização do que a gente tem com uma parte que executa, então que ela está num ambiente que é social. Enquanto o poder executivo é mais por conta do Ministério da Educação com o que a gente tem de implementação de leis. Então, eu acho que são considerações diferentes que poderíamos analisar de quem a gente tem de quem que faz o quê. É como você pensar em um restaurante. O garçom e o chefe, eles trabalham no mesmo lugar, mas eles não executam a mesma coisa. Seria mais ou menos a ideia do que a gente teria do Ministério da Educação e das escolas. Assim como também aparece com muito do que a gente fala sobre a gente ter publicidades e também de campanhas, eu acho que falar de mídia não é algo que poderia ter aparecido com tanta coisa que a gente poderia estar surpreso. Apareceram em 7 propostas de intervenções. Então temos as palavras mídia, que apareceu 4 vezes, temos complexos midiáticos, que apareceu uma vez, emissoras de TV uma vez e meios de comunicação, que apareceu uma vez também. Saindo um pouco da parte do executivo e agora indo para quando a gente tem de formulações de leis, temos então o poder legislativo que aparece com 3 vezes. Eu acho que a gente poder falar de uma parte mais específica também ajuda muito quando a gente fala até mesmo do poder judiciário, ou até mesmo do que a gente tem dessa ideia do poder legislativo, do que a gente fala da implementação de leis e também dessa fiscalização. Isso encaixa muito bem porque os temas do Enem geralmente falam de leis que existem, de direitos sociais que já existem, mas eles têm algum problema em ser executado. Então não é de forma gratuita que muitas das vezes a gente tem que a palavra governo apareça com tanta frequência quando a gente vai apontar quem que pode ajudar o tema. De forma curiosa, também temos a parte do que a gente tem de sinônimos de sociedade. Então a gente tem um tema que fala de um problema social, mas também a gente tem que a própria sociedade pode ajudar com esses tipos de problemas. Temos as palavras aparecendo com 3 sinônimos: sociedade, sociedade civil organizada e coletividade. É uma coisa até curiosa, porque muitas das vezes aparece com muitas dicas de pessoas que falam de agente de proposta de intervenção de utilizar a palavra sociedade. Então, aparecer apenas uma redação utilizando a palavra sociedade especificamente é até que curioso. E um bem específico que apareceu, que eu achei até curioso, foi o que apareceu da Rede Globo. Então, assim, não é errado, até porque você está nomeando o que a gente teria de uma entidade que sim, tem uma grande influência, porque até mesmo poderíamos ter dito como coisa do, por exemplo, Google ou YouTube, para poder falar de algum tema que fosse da internet. Mas foi engraçado ver uma proposta de intervenção falando do agente que tinha que ser a Rede Globo. Agora, decupando dos ministérios, aqui eu posso dizer que inicialmente nós tivemos 8 ministérios diferentes, mas lógico que alguns aparecem com mais frequência do que outros. O primeiro deles sendo o Ministério do Trabalho, que de forma muito curiosa, 7 propostas de intervenção apareceram com as palavras Ministério do Trabalho. Mas atualmente nós não temos o Ministério do Trabalho, é Ministério do Trabalho e Emprego, que apenas uma proposta de intervenção escreveu. Mas assim como você está percebendo, essas redações são de nota máxima, então quando você tem um número de um ministério que ele está errado ou é um número do antigo ministério, você não perde ponto. Inclusive, há muito tempo atrás, teve pessoas que utilizaram o Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura tinha sido eliminado, ele não existia mais, ele tinha virado uma pasta do turismo, só que isso não vai penalizar você na nota. Você não é penalizado por nomes de ministérios que não existem mais, você poderia simplesmente ser uma especificidade. É um detalhe, não é algo que vai te atrapalhar na sua argumentação. Assim como eu falei da parte da educação, temos também de novo o Ministério da Educação aparecendo 7 vezes. Então, meio que se a gente fosse juntar tanto que apareceu com instituições de escola quanto o Ministério da Educação, poderíamos ter então a sua aparição de 13 vezes, até mesmo colocando com essa importância de como todo o tema de redação estava falando da importância de a gente falar de trabalho, inclusive de leis e também de educação. Como o tema falava também dessa visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, nada mais óbvio do que você também invocar o Ministério da Mulher, que apareceu de 2 formas. Temos o Ministério das Mulheres, que é o nome da pasta atual, que apareceu 2 vezes, e o Ministério da Mulher, que apareceu uma vez, então totalizando 3 vezes o nome dessa pasta. Lembrando que você não é penalizado por você errar o nome do ministério. Como eu também falava muito de mídia e também de propagação de informação, como a gente viu também a aparição de várias palavras sinônimas de mídia, a gente tem também o próprio Ministério das Comunicações, que apareceu também 2 vezes. Se a gente está falando de trabalho, é meio que inevitável a gente também pensar na parte da economia. O Ministério da Economia também apareceu em 2 propostas de intervenção. De outra forma, que a gente também está falando da parte pública, o Ministério Público aparece uma vez. E se a gente também está falando de direitos, o Ministério da Cidadania também apareceu uma vez em uma proposta de intervenção,
para poder tratar sobre o que a gente tem desse assunto de a gente falar de direitos. E por fim, o último ministério que vai aparecer, não necessariamente da última redação, mas o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então a gente vai ter que mais ou menos a gente tem esses dois usos do Ministério da Cidadania sendo colocadas nas propostas de intervenção. Lembrando que atualmente nós temos o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então a gente não tem os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania ou só o Ministério da Cidadania. Mas mais uma vez, quando você vai escrever o nome de ministério, a única coisa que é cobrada é você colocar as palavras em letra maiúscula, não que você coloque o nome específico do ministério. Então, como você percebeu, nas redações do que eu fui contando, a gente vai ter que tem redações que tem mais de uma proposta de intervenção e menos de uma proposta de intervenção. A gente tem que, nesse sentido, quando tem redação que tem duas propostas de intervenção e aparecia duas vezes o mesmo agente, eu fazia a contagem do mesmo agente. O que acontece é que algumas redações apareciam como o meio que alguma coisa ia ser feito. Como, por exemplo, tinha o governo por meio do Ministério do Trabalho. Dessa forma, a gente não pode contar isso como um agente, a gente conta isso como um modo. Então, dessa forma, eu não contei o agente extra. Então, quando você for ver nas redações, você vai perceber que pode sim que apareça um pouco a mais outros ministérios, mas eles aparecem como um meio do como que o agente ele vai ser executado. Então, eu não fiz essa contagem. Mas você pode perceber que nessa redação, como os grandes problemas eram problemas midiáticos, problemas de educação, de trabalho e de garantia de direito, a gente vai ter que, com muita frequência, então, aparecem o governo e suas instâncias, a escola e sua pluralidade, além disso, como também as partes do trabalho e de economia, e por fim, a mídia, como ela pode ajudar também nessa situação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente tem os agentes que foram utilizados nas redações nota máximas de 2023. Como eu percebi também que eu não fiz de 2022, eu pretendo também fazer dos outros anos para que eu sempre consiga manter, para que vocês possam ver como que são utilizados esses agentes também. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar também que meu curso de redação do Enem está disponível pelo valor de R$40 com acesso vitalício e que inclusive você vai ver como que é corrigido, quais são exemplos das notas de competência, exemplos de redações com nota máxima, com nota mais baixa, mas para que você possa se sentir inspirado e que você tenha bons exemplos de redação. O link está aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular. E lógico que se você não gostou do curso, você achou que não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso completo dentro de 30 dias. E para você que quer saber um pouco mais desse tema de redação, eu fiz um vídeo gravando a respeito sobre como que foi esse tema de redação do Enem 2023. Mas se você quer ver os outros agentes que foram utilizados daquele vídeo original que eu já fiz, de quais foram os agentes da redação do Enem de 2021, tem esse vídeo aqui que eu gravei explicando também os agentes. O tema era outro, mas é interessante perceber como que a gente tem os agentes que podem ser utilizados dentro da mesma redação. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!